Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube. Tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e em busca aí dos títulos na temporada. O Cruzeiro que, após empatar com o Atlético Mineiro em 0-0 esse final de semana pelo Campeonato Mineiro, já sabe, para vencer o Campeonato Mineiro vai ter que vencer no Independência. Seria uma conquista invicta do Cruzeiro, portanto, o Cruzeiro que só perdeu na temporada até aqui para o São Paulo na Copa do Brasil, em jogo que o resultado não impediu que o Cruzeiro seguisse adiante. Cruzeiro que pega a Chapecoense pelas oitavas de final da Copa do Brasil nessa quarta-feira. A gente vai falar sobre isso também. O Cruzeiro que avançou até as quartas de final da Primeira Liga, que está na disputa da Sul-Americana. Tem Cruzeiro em tudo que é competição, Brasileirão já chegando também, o ano que promete bastante emoção pro torcedor. A gente tá aqui sempre para repercutir, comentar sobre isso tudo, Eu sou o João Henrique Castro, começo o programa deixando um abraço à produção e à direção dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa. O Marco Fox está aqui mandando, por exemplo, interagindo com as nossas enquetes, que o Santa Cruzeiro vai ganhar de 3-1 do Funvic da Taubaté na final da Superliga, porque a juizada vai roubar demais. Se o Cruzeiro vence por 2-0, a final lá no Independência, desculpa, a Chapecoense, o Cruzeiro vai vencer por 2-0. Enfim, deixando seus pitacos aqui. Você faz como o Marco, então. Hashtag RádioGDG. No início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, você ajuda a gente a fazer esse debate aqui que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participar com a gente pelo Twitter é através da hashtag EnqueteGDG. Você coloca na sua busca, hashtag EnqueteGDG, seleciona a aba Últimas no Twitter e vão aparecer as 6 enquetes que estão abertas até o final do programa de hoje, para a gente ver um pouco da opinião da torcida em relação a algumas das questões mais importantes da semana. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro? 75% dando nota 7, 13% até dando nota 10, 9% nota 4, 3% nota 0. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Atlético Mineiro? Cai um pouquinho, 60% só nota 7, 35% nota 4, 3% nota 10, 2% nota 0. Dessa vez, o primeiro tempo agradou mais o pessoal, Quem foi o melhor do Cruzeiro contra o Atlético Mineiro? Tá equilibrado. Diogo Barbosa, 36%, Rafinha, 31%, Hudson, 30%, e aí o Rafael Sobis aparece depois com 3% dos votos. O resultado da final do Campeonato Mineiro significa que o planejamento de 2017 é bem feito? 19% está dizendo que se ganhar é sinal que está certo, 6% não acham isso, e entendem que se perder é sinal que está tudo errado. E 75% acham que um jogo não é base, Decisão acaba ficando para esse último jogo, especialmente após o empate. O Cruzeiro não tem o direito de empatar, diferente no Rio Grande do Sul, Inter e Novo Hamburgo empataram o primeiro jogo. Se ficou empate de novo, tem pênalti. Em Minas não tem pênalti. Então o Cruzeiro ficou com campanha pior na primeira fase, ainda que tenha vencido o Clássico. Foram 3 tropeços contra equipes do interior que custam caro, O Cruzeiro não decide o campeonato no Mineirão e ainda por cima não tem a vantagem de 2 empates. Tem que buscar a vitória lá no Independência. 8 jogos sem perder o Clássico, desses 8 foram 5 vitórias, mas vai ter que vencer dessa vez para poder garantir o título estadual. Qual o seu palpite para o jogo contra a Chapecoense pelas oitavas da Copa do Brasil? 98% falando em vitória do Cruzeiro, 2% empate. Ninguém marcando dessa vez para sacanear a enquete. Derrota do Cruzeiro. Otimismo à máxima para essa quarta-feira. E você acha que o Santa Cruzeiro vence o Funvic da Taubaté na final da Superliga? 49% dizendo que ganha sem perder um 7. 49% dizendo que ganha perdendo 7. E 2% só achando que vai ser vice o Santa Cruzeiro. O pessoal bastante otimista também para a final da Superliga, A final vai ser disputada no domingo, com transmissão da Rádio GDG, inclusive. Outra forma de participar com a gente, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente subiu aqui o post com o programa de hoje. Você deixa seu recado logo abaixo, participa também, interage com a gente. Volto a dizer, ajuda a fazer esse debate que é feito de torcedor para
torcedor. O Wesley Reis está aqui falando que se preocupa com o fato do Sobis não ser o 9 e o Águila não render, e falando de trazer o Potker, mera negociação com o Inter, ainda não está assinado. Pelo que eu sei, está assinado sim. A questão é só a final do Campeonato Estadual, mas tem até apresentação marcada lá para a semana que vem, o William Potker. Ele está dizendo ainda que o time está sem alguém com tesão de fazer gol, não é campeão assim, e que o Thiago Neves está jogando porque não tem reserva, que o Robinho faz falta demais. O Douglas está falando sobre os ingressos, né, do Independência, que as informações são que os ingressos devem custar R$160 a inteira, né? Brincadeira, e parece que é isso mesmo, até por causa do setor equivalente. O Atlético Mineiro já divulgou o preço, é 160. Para a torcida deles, a tendência, né, é que o preço seja o mesmo, né? É caro, a gente sabe disso, né? Enfim, tem que se bater o martelo ainda na reunião amanhã, de que vai ter venda para a torcida do Cruzeiro mesmo. Parece que já está resolvido isso, mas falta bater o martelo. Mas a gente tem esse problema aí, né, em relação à torcida, toda essa novela que ainda aumenta todo o drama e toda a tragédia que é a gestão desse Campeonato Mineiro. Falando em Campeonato Mineiro, a gente começa falando de Cruzeiro e Atlético Mineiro, esse 0-0. O Cruzeiro fez um bom jogo na minha leitura, né? O Cruzeiro esteve o tempo inteiro no campo do Atlético Mineiro, talvez tenha sido o clássico do ano, o Cruzeiro foi mais ofensivo, né? Mas teve dificuldade na construção e na resolução de jogadas. Até por isso que o Wesley está falando aqui do Rafael Sobis, por exemplo, como camisa 9. Eu até acho que o Sobis fez uma boa atuação, participou taticamente, né? Como ele consegue construir. O Sobis está começando a repetir aquela história do William, né? No ano passado, o jogador que o Mano aposta e mantém no time, porque ajuda os demais, né, a chegar na frente, a criar condições de gol, mas faz poucos gols, né? Porque não é ali um centroavante, um artilheirão, ainda que, né, Sobis tem tido até poucas chances também, não tem saído à frente do goleiro, né? Ontem o Cruzeiro teve poucos momentos, o Diogo Barbosa foi responsável até por boa parte das jogadas ofensivas, criando algumas jogadas a partir do drible. O Cruzeiro teve gol anulado com a Arrascaeta, a bola sai antes do cruzamento do Diogo, o juiz não deu, mas deu a falta no Vitor depois, pra mim não foi falta. Teve pênalti sonegado, teve uma emoção, até que teve bastante no jogo, mas o Cruzeiro não conseguiu abrir o placar e fica aí em desvantagem pro jogo de volta, tendo que vencer o Independência. Pelo que o Cruzeiro mostrou, quero saber aqui a opinião do Lucas, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Boa noite, Lucas. Mas pelo que o Cruzeiro mostrou nesse final de semana, a gente tem condições de conseguir o título mineiro no Independência com uma vitória lá? Boa noite, Lucas. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Boa noite para todo mundo que está ouvindo. João, acho que condições o Cruzeiro tem total de ganhar lá, né? Até porque os últimos resultados do Cruzeiro lá no Independência a gente sabe que foram favoráveis, né? A gente lamenta um pouquinho, João, porque ontem, principalmente no primeiro tempo, o Cruzeiro teve muito mais presença que o Atlético. A gente viu que o Atlético foi literalmente para empatar mesmo, né? O famoso para não perder. A gente viu o Atlético recuado, a única jogada que eles tinham era um bico lá pra frente para tentar achar o Fred, mas que o Caicedo e o Léo toda hora conseguiam tirar a bola. Sobre ainda essa questão, só pegando um gancho com o que você falou do Sobis, né, talvez até dessa comparação com o William, eu tenho visto muito mais o Arrascaeta com uma presença na área do que o próprio Sobis. Então acho que assim, na escalação ali aparece como Sobis o cara de área e tal, mas o Arrascaeta tem feito, se não for o mesmo tanto, talvez até um pouco mais, tendo essa presença diária do que o Sobis. Acho que esse ainda é o grande problema do Cruzeiro. A criação tá legal, o toque de bola tá bom, o Diogo Barbosa tem jogado muito, né? Para quem teve que aturar Edmar e Brian ano passado, tá com o Diogo, o Cruzeiro teve um ganho técnico incrível. Mas realmente está faltando ali para empurrar a bola, alguém que chuta, que esteja mais preparado. Aí a gente vira e fala, não, mas tem o Ávila no banco, aí tem a turma que defende o Ávila titular, mas a gente sabe que o Ávila também tem um problema seríssimo fora da área, né? Tanto para acertar um passe, quanto para fazer uma tabela, a gente sabe que não é muito a dele. Então o Cruzeiro hoje, isso até eu queria levantar para a nossa audiência, no fim das contas, o que é melhor? Entrar com o Ávila, que consegue colocar a bola para dentro, tem uma presença de área boa, mas que se movimenta muito pouco e contribui muito pouco quando está fora da área,
ou um Sobis barra Arrascaeta que flutuam bastante e não estão conseguindo fazer os gols, ou mais gols do que a gente espera e quer que o time faça. Não sei, essa é uma dúvida que eu, no lugar do Mano, também quebraria a cabeça para resolver. E essa dúvida fica maior também, né, à medida que os dois passam em branco numa partida, né? Quando o Ábila entra como ontem, participando pouco do jogo, sem conseguir construir nada, né, uma postura inoperante, aumenta a dúvida sobre as condições do Ábila, né, de poder ser titular do time, a dificuldade que ele tem para esse jogo coletivo. Né, o Sob se entrega mais em campo, né, se dedica mais em campo, mas não é um finalizador nato. Mas, né, acho que o Lucas falou até mais interessante, a gente tem visto mais vezes o Arrascaeta dentro da área, né, o Sobis tem saído tanto para participar da articulação de jogadas, e o ataque do Cruzeiro roda muito, né? A gente brincou aqui no início do ano com a montagem do elenco, que seria um ataque rodante, e o time tem feito isso, né? Mesmo quando joga o Robinho, o time roda muito, né? E o Arrascaeta acaba tendo mais infiltrações, às vezes, numa partida do que o Sobis, por isso que tem feito gols também, o Arrascaeta, assistências. O Thiago Neves ontem deu 4 passes para que o time finalizasse, né? O Thiago faz o último passe antes de uma finalização. Talvez, né, esses passes não tenham sido ali aquele passe que deixa o atacante na cara do gol para poder resolver o confronto, mas é o passe que coloca o atacante ou o volante, enfim, coloca o outro jogador em condição de chutar para o gol pelo menos. Então o Thiago tem feito esses passes, mas ontem nada deu certo. O Cruzeiro não conseguiu abrir o placar. Quero saber do Sidney Júnior, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados, com meu boa noite também para você, Sidney. Mas quero saber por que o Cruzeiro não conseguiu marcar ontem? Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Boa noite, ouvintes aí da Rádio GDG. Pois é, João. O time ficou devendo na finalização, controlou muito bem o jogo aí, mas chegou lá na frente e não conseguiu definir. Aí a gente cai nessa discussão aí que o Lucas levantou sobre ter um camisa 9 fixo, eficiente, igual o Ábila, né? Ou se fica com os Sobs que movimenta mais, né? Mas o time também, além, né, da arbitragem, né, que jogou bastante contra a gente, o time movimentou bem, teve bastante chance assim, para poder abrir o placar e ganhar o jogo, mas faltou algo a mais lá para poder abrir o placar e vencer, né? Faltou algum lance ali, um pouquinho mais de capricho que dava para poder ter vencido o jogo. Mas o jogo foi controlado pelo Cruzeiro, né? E agora é esperar a segunda partida e torcer para que a turma lá da frente seja eficiente lá na troca de passes e principalmente na finalização, João. E fica a expectativa para isso, né? Claro que depois de 3 clássicos, com 2 vitórias e 1 empate esse ano, em 3 clássicos com a superioridade do Cruzeiro, a gente fica confiante, ainda que precise vencer, a obrigação de vencer exista. O Cruzeiro venceu o São Paulo no Morumbi. E eu acho que o time de São Paulo é melhor que o time do Atlético, né? Acho que a gente tem ali aquele jogo do Morumbi era mais difícil do que será o jogo de domingo. Mas aí o Cruzeiro perde, semana que vem vou te zoar e não sei o que. Não. O futebol tem disso, né? Inclusive o jogo de ontem, a justiça seria o Cruzeiro sair com a vitória. Não aconteceu. Mas a gente tem que pensar e entender algumas das situações de jogo, por que isso acontece, né, numa partida de futebol, e a gente passa um pouco também. Eu concordo com o Mano, a gente vai ouvir o Mano agora, um trechinho da coletiva do Mano, inclusive, que a arbitragem tem influência no resultado na medida em que, né, ela erra em alguns lances importantes, né. Acho que nenhum lance ali é absurdo, no sentido assim, o pênalti não é um pênalti claríssimo, tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi, o salve da ESPN, por exemplo, acho que não foi. O lance, né, do gol do Arrascaeta é um lance que pra mim não foi falta, tem gente que acha que foi falta, né, o Álvaro no nosso pós-jogo falou que foi falta, por exemplo, tem cruzeirense que acha que foi falta, mas o Fred não ter tomado cartão amarelo numa falta que, né, no Diogo Barbosa no primeiro tempo, o Marcos Rocha que escapou, os jogadores que estavam pendurados no Atlético Mineiro, inclusive, foram absolvidos em faltas para amarelo, né? Esse foi talvez o maior erro, a maior sequência de erros da arbitragem na partida, né? O Cruzeiro teria o reforço de desfalques do Atlético Mineiro na semana que vem,
E mais que isso, né, teria ali no jogo o adversário amarelado em lances de jogada violenta, interceptação de contra-ataque, enfim, o Atlético Mineiro abusou das faltas e o juiz maneirou nos cartões. Para mim, isso aí foi o pior critério dele ao longo da partida. Vamos ver qual é a opinião do Mano sobre a arbitragem também. Guerreiros em debate. Mano, eu queria que você avaliasse o quão bom ou ruim foi este empate pro Cruzeiro, jogando dentro de casa e agora tendo a necessidade da vitória. A necessidade da vitória a gente já tinha. A gente precisa fazer um resultado diferente para conquistar o título. A gente entrou na final nessa condição. Mas o jogo me agradou muito. A atitude do Cruzeiro foi a equipe que do primeiro ao último minuto buscou a vitória, né? Mostrando que também sabe quando precisa, quando se propõe a fazer, quando tem estratégia diferente numa condição diferente. E era o que nós tínhamos que fazer no jogo, sair dele com a consciência tranquila que demos o máximo em termos de atitude nossa como equipe. Ao meu ver, fomos superiores, bastante superiores no Clássico, né? Os números não deixam isso em dúvida, mas não conseguimos fazer o gol. Agora vamos voltar as nossas atenções depois para o segundo jogo, vamos continuar jogando assim. Nos outros clássicos o pessoal reclamou que a gente atacou pouco, né, o adversário, que a gente jogou no contra-ataque, que a gente jogou sem volume, e hoje a gente mostrou que a gente sabe jogar com volume, sabe tomar iniciativa, né, e fez isso. Então, são jogos grandes, você tem que saber jogar. E eu dei uma entrevista antes do jogo, quando me perguntaram qual era a situação para o primeiro jogo, o que eu pensava sobre isso. Eu dei 2 exemplos, né? O nosso exemplo recente contra o São Paulo e o nosso exemplo do ano passado contra o Grêmio. Você faz teoria, você diz que tem que ganhar o primeiro jogo, porque isso é extremamente importante, mas se nós, ou o São Paulo não tivesse perdido o seu primeiro jogo em casa, né? Do mata-mata das duas situações, nos jogos seguintes, fora, fazendo atuação tão boa como as duas equipes fizeram, você resolve o problema. Mas precisa continuar jogando bem como jogou hoje, e nós vamos preparar a equipe para fazer isso, né? Ao contrário dessa semana, o Cruzeiro na próxima ele não vai ter, você não vai ter a semana livre para poder preparar o time, porque já tem outra competição, tem a Copa do Brasil. Como é que você vai encontrar tempo e como é que você vai fazer para poder o Cruzeiro chegar no próximo domingo e fazer essa coisa diferente para sair campeão mineiro? Ninguém vai ter, né? As duas equipes vão estar em igualdade de condição, porque ambas vão jogar na quarta-feira. Então, se tiver desgaste, todo mundo vai ter um pouco mais de desgaste e equilíbrio. Se tiver equilibrado, a gente tem condição de fazer o que a gente fez. Hoje tivemos o apoio do nosso torcedor, é óbvio que você se sente mais à vontade diante do nosso torcedor, mas não foi o suficiente para termos uma arbitragem isenta, né? A arbitragem foi dolorosa, a arbitragem que conduziu as situações do jogo o tempo inteiro, não aplicou cartões claros amarelos, né? E nós sabemos por que ela não aplicou, né? Porque era sobre jogadores que estavam com 2 amarelos e eles iriam ficar fora no jogo de fora, como foi no último jogo, como foi o caso visível do Marcos Rocha, visível. Deveria ter sido expulso o Gabriel no lance claro em direção ao gol, né? Então contemporizou. Aliás, também tivemos um lance duvidoso de penalidade máxima no primeiro tempo. Se o pessoal do Globo.com não tiver, a gente tem lá, fornece para botar no compacto do jogo nos lances polêmicos, tá? Porque a gente tem uns lances que a gente não acha no compacto de vocês, nós temos para ajudar. Então, eu acho que a gente fez uma boa parte do que a gente precisava fazer. Faltou o gol. Guerreiros em debate. E o ponto final da fala do Mano é o resumo, né? Faltou o gol. O Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro tentou ali ir pra cima, mas faltou o gol, né? E o Cruzeiro tem agora a missão de ir ao Independência, conquistar a vitória para ficar com o título mineiro, né? Volto a dizer, seria o título invicto da competição, né? Uma campanha boa do Cruzeiro, mas o Cruzeiro chega em desvantagem por causa dos tropeços contra as equipes do interior.
O Wesley Reis está aqui participando com a gente, dizendo que no dia 1º de maio, qual é o esquema do Cruzeiro? 4-6-0, porque joga sem atacante, sobe, joga de meia, Rascaeta de ponta, que tá a dose. Eu acho o Cruzeiro um time organizado. Acho que as principais qualidades do Cruzeiro é que o Cruzeiro tem uma ideia de jogo, né? Pode desagradar aí essa coisa de não ter o centroavante matador, mas não acho que a única forma de jogar futebol é essa, né? E o 6-0 aí talvez seja um 4-2-4, né? E aí onde, né? Porque o Henrique e o Hudson não cumprem a mesma função que o Arrascaeta, que o Thiago Neves, que o Rafinha, que o Sobis, né? Não dá pra botar esses 6 fazendo o mesmo papel. Mas 4-2-4 daria pra entender algo parecido com isso, né? Pela rotação do ataque, que faz com que às vezes não tenha alguém pra concluir as jogadas. É um problema, assim, algo a ser resolvido, né? Mas não acho que tá tudo errado. Já é 1º de maio, era pra estar muito à frente disso. Acho que o Cruzeiro é uma das equipes do Brasil mais confiável nesse momento da temporada. Ele acha que no campo do América ainda o Atlético vai ter que atacar, porque a torcida vai cobrar, e o contra-ataque do Cruzeiro vai melhorar, vai se encaixar, a gente espera isso também. Fernando Queiroz também acha que o pior setor do Cruzeiro é o ataque, devido ao fato de ficar inoperante em alguns jogos. O Douglas está perguntando o que a gente achou da atuação do Hudson, que ele viu gente falando que é só mais um Williams, algo que ele não concordou. E o Wesley ainda está falando aqui que espera no segundo jogo o juiz segurando o jogo e amarelando geral, vai ter que jogar com calma até o final. Acho que depende um pouco do perfil do juiz também, né, de quem vai ser o árbitro, mas não há razões, como houve no primeiro jogo aí, para segurar cartão de ninguém, porque o campeonato vai acabar. Então a tendência, de fato, é ter um jogo com mais cartões, e a própria postura das equipes também, né? Que no jogo do Mineirão dá para contemporizar alguma coisa. No Independência, 20 minutos do segundo tempo, quem tiver em desvantagem vai para cima, tem jogada de contra-ataque, tem falta, e a tendência é ter um jogo 5 mais cartões mesmo. Lucas, eu gostei aqui um pouco do Douglas, né, falando do Hudson, porque o Hudson tem sido personagem do nosso programa aqui várias vezes, né, de discussões da torcida do Cruzeiro, que está conhecendo esse jogador também. O Hudson era um jogador que participou no São Paulo no ano passado, né, já jogou no Santos, mas muita gente está conhecendo o Hudson. Eu estou conhecendo o Hudson, por exemplo. Ontem, eu não me lembro em que momento do jogo, ele deu um passe pro Thiago Neves, que o Thiago foi desarmado, e o Atlético Mineiro fez um contra-ataque. Isso no segundo tempo já, se eu não estou enganado. E era algo que eu estava apontando do Hudson já há algum tempo. O Hudson, ele erra poucos passes, né? Mas ele às vezes dá aquele passe na fogueira pro cara que vai receber o passe, né? O Thiago Neves foi desarmado 9 vezes ontem, né? Perdeu a posse de bola 9 vezes. É normal, né? O meio é o que tenta o drible e ele vai ser desarmado, mas também tem esse tipo de desarme, né? Da bola que não chega redonda enquanto tá tentando dominar, vai o adversário e toma a bola. Enfim. Aí quando essa comparação com o Williams, né? O Williams em 2015, pra mim, né, com a reabilitação do Cruzeiro, com o Mano, quando o Mano chegou, o Williams e o William, né, que eram jogadores que o Luxemburgo botou no banco pro William correr e pro Marinho, foram fundamentais para a recuperação do Cruzeiro. Não acho que o Williams foi esse jogador patético no Cruzeiro, né? Chegou, rouba a bola e devolve a bola. Não é. Não era assim. Como não é o Hudson também. O Hudson não devolve a bola para o adversário. Às vezes o passe não vai na melhor condição, mas também é normal. O Henrique às vezes vai dar um passe também que o Thiago vai ter dificuldade em dominar. O que importa é a participação deles na recomposição. Já são alguns jogos juntos, 2 ou 3, acho que esse é o terceiro jogo seguido deles. Eu tô gostando, vou te ser sincero, Lucas. Eu achei que no início muita gente falou, não dá, são 2 cabeça de bagre. Primeiro, não acho que nenhum dos 2 é cabeça de bagre, né? Acho que a gente perde um pouco ali de característica de transição, né? Com o passe, né? Eles não têm o passe longo, mas eles transitam muito bem com a bola, né? Para o Cruzeiro fazer uma pressão no campo do adversário como a de ontem, o Henrique e o Hudson ocupam o campo do adversário, até chegam para chutar de longa distância e vão revezando isso. Eu tô gostando, acho que a dupla tá funcionando. E para você, Lucas? Também, João, tenho gostado bastante. Eu lembro até num programa mais pro início do ano que eu e você a gente comentou e a gente avaliava qual que teria sido a importância da contratação do Hudson, né? Por que o Cruzeiro teria contratado o Hudson? E até antes da gente falar sobre a dupla em específico, algo que eu tenho reparado é o seguinte: as últimas atuações do Hudson têm feito parte da torcida esquecer um pouquinho aquela cobrança do Romero, né? A gente vê que muitas pessoas eram contra o Ariel Cabral pelo fato, eu acho que principalmente por ser um cara que não aparece tanto no campo, mesmo achando que ele joga bem, distribui bem,
mas muita gente criticava por que o Ariel Cabral era titular, o Romero tinha que ser titular. E aí o Hudson chegou agora e eu tenho visto o pessoal mais calmo um pouco, né? Não tenho visto mais tanta cobrança, por exemplo, porque o Hudson é titular e o Lucas Romero não. Sobre o jogador em si, até antes só de entrar na dupla com o Henrique, é difícil, né, João? A gente achar um cara que é excelente nos desarmes, excelente no passe, excelente no chute. Isso a gente sabe que é complicado, mas acho que o Hudson, com as características dele, e eu acho que um ponto que tem contribuído muito com isso é a confiança, né? Eu tenho sentido o Hudson com uma confiança alta no futebol dele, no Cruzeiro. Esse jogo contra o Atlético, vi ele indo para frente várias vezes, tentando jogada até de lateral para cruzar na área. Então, assim, é um cara que está com a confiança em alta e que tem desarmado muito bem, né? E a torcida gosta disso, é importante até para incentivar os jogadores em campo. Não sei te falar se eu prefiro Henrique e Hudson, Henrique e Cabral, ou talvez até Hudson e Cabral, não sei. O que importa é que o time está jogando bem, é uma dupla que está confiável, acho que não tem ninguém aqui que fala que não confia nessa dupla, né? Tem jogado bem, e que bom que está tendo essa sequência. Eu acho que é uma dúvida gostosa para o Mano ter, assim, você ter um Henrique, você ter um Hudson, você ter um Romero e você ter um Ariel para poder armar esses volantes. Talvez um jogo ou outro possa variar, não sei. O que importa é que a gente está seguindo bem, e eu acho que o Hudson, se mantiver jogando assim, acho que vai ser difícil o Mano ter algum argumento para colocá-lo no banco. E não só o Hudson e Lucas Romero, mas também tem o Lucas Silva, outro jogador que o pessoal parou de pedir, né, em relação até da eficiência que a dupla do Hudson com o Henrique tem tido, né? Acho que o Ariel Cabral também evoluiu ao longo da temporada, o pessoal já tinha diminuído um pouco a pressão, mas nenhum volante do Cruzeiro, nenhum, tem a qualidade do Wallace do Grêmio, que foi pro exterior e etc. O Wallace é um jogador diferenciado para a função. Só que eu gostei do que o Lucas estava falando, concordo com ele, né? A gente não vai ter um jogador que desarma bem, que passa bem, que faz bem a transição, porque se tiver ele vai para a Europa, ele vai ficar aqui. E a realidade do futebol brasileiro, ela acomoda um outro perfil de jogador, que é um jogador mais incompleto, que é um jogador que vai ter uma deficiência ou outra, porque se for o craque que muita gente está esperando, ele não vai ficar aqui, ele vai jogar no exterior, né? Então, eu acho que o Hudson, o Henrique, o Romero, o Lucas Silva, o Cabral, né, são 5 volantes. Tem gente que não tem nenhum, né? Tem gente com muita dificuldade de ter um. O Cruzeiro tem muitas opções aí para armar o meio-campo. Tem ainda, né, o Lucas Ventura, o Nonoca, que, né, dificilmente vai ter chance ao longo da temporada de muitos minutos, porque é muita gente para jogar na função, né? E isso é bom. É o tal do ter elenco, né? O Cruzeiro vai ficar sem o Ariel Cabral um tempo, por exemplo, e não sente tanto a falta do Ariel Cabral assim, com o Hudson rendendo bastante. O Paulo Santos está dando boa noite, pedindo pra gente mandar um salve para Barbalha, no Ceará. Abraço a galera do Ceará, o pessoal. A gente tem sempre muita gente no Nordeste escutando a gente, né? Tem o projeto Reduto Celestes aí no Twitter agora, divulgando, né, a torcida fora de Belo Horizonte, e a gente fica muito satisfeito também com a audiência de cada um, em cada canto do Brasil, a galera de fora do Brasil que faz esse debate com a gente também. Abraço também para Maria José Ribeiro de Souza, Gabriel Vitor, ao pessoal no Facebook aqui participando com a gente também. E Sidney, já que eu falo dos volantes com o Lucas, eu quero te ouvir um pouco em relação a essas críticas ao Thiago Neves, por exemplo, né? Ontem, até vendo o jogo com o pessoal, o Thiago Neves bate falta muito bem, bate escanteio bem, mas no jogo, ali com a bola rolando, não tá bem. Eu discordo. Eu acho que o Thiago Neves tem participado dos jogos, né? Ontem não acho que participou de forma tão eficiente, mas participa do jogo. Abre espaço também para outros jogadores, ele contribui para que o Arrascaeta possa ter um pouco mais de liberdade. A gente fica pensando, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart é diferente. Eu acho que a dupla que ele faz com o Arrascaeta lembra mais Roger e Montijo, né, em 2011 ali na Libertadores em especial, que é uma dupla que tem um cara com mais cadência, o outro que cai mais para as pontas. E o Roger também, às vezes, ele perdia uma bola, era desarmado, porque é característica desse tipo de meia, né? Tentar dominar a bola, fazer um giro rápido, fazer um lançamento longo, mas se não conseguir completar o giro, ele vai ser desarmado.
O Thiago Neves não é o jogador do drible rápido, né? Ele é o jogador do lançamento. Então, ontem, por exemplo, o lançamento não funcionou. Mas você acha que o Thiago Neves vem jogando bem? Ou o Thiago Neves está devendo ainda com a camisa do Cruzeiro, Sidney? Ô, João, o Thiago Neves vem jogando dentro, pelo menos, do que eu esperava. Igual eu comentei no programa anterior, que isso aí é relativo, e nos grupos também do WhatsApp, depende muito da expectativa criada em cima dele, né? Eu, por exemplo, já esperava que ele rendesse o que vem rendendo, sendo decisivo em alguns jogos, mas tem gente que esperava que ele chegaria e ia decidir todo jogo, que ia fazer gol de falta todo jogo, e não é assim também. Tem igual você falou bem aí da questão de um craque, né? Não existe craque aqui atuando no Brasil. E quando tem, aí vai lá pra Europa e tal. E o Thiago Neves vem atuando dentro do que eu esperava e tá, na minha opinião, tá provado, né? As atuações dele. Vem ajudando bastante a equipe. Você explicou bem aí antes de passar para a minha voz aí. Questão de abrir o jogo, inclusive aí de dar assistência, né? Chance de finalizar, que muitas vezes não é contabilizada lá como assistência, né? E ele vem, na minha opinião, atuando bem. E a sua comparação com o Roger e Montijo foi bem feliz mesmo, porque é mais ou menos isso mesmo. Ele cadencia o jogo e abre pro Arrascaeta, que é mais de velocidade. Eu acho que por aí também, Sidney. É uma dinâmica interessante, né? Que cria opções interessantes. Parecido com o Flamengo, né? Com o Diego e Everton, por exemplo. A ideia que o Flamengo tem de jogo. Quando for Diego e Conca, inclusive, eu acho que aí fica com outra característica, né? Vai diferenciar um pouco mais disso, porque o Conca já também não tem a velocidade de outros tempos. Mas acho que é legal quando você tem essa possibilidade de dupla de armadores. É o jeito que eu gosto de jogar, né? De ver o Cruzeiro jogando. Ou com um armador mais cadenciando e outro de lançamento. Ou então com 3 volantes para proteger um pouco mais o meio campo. E acho que o Thiago Neves tem jogado com qualidade, né, na marcação. O Thiago Neves tem desarmado, tem participado do combate. Quando o Cruzeiro joga como ontem, marcando no campo do adversário, o Rafinha é um carrapato. Mas o Thiago também corre, o Thiago também busca, o Thiago também se dedica na marcação. Era uma dúvida que muita gente tinha, né? Acho que o Thiago Neves ele carrega um traço na personalidade dele, nas avaliações não sei se é porque é boleirão, o jeito dele. Muita gente acha que o Thiago Neves é preguiçoso e tal. Não acho ele um jogador preguiçoso, não. Acho ele um jogador voluntarioso, um jogador que busca complicar a saída de bola do adversário, que tem feito isso muito bem, né? Claro, no elenco você tem um Rafael Sobis, que é um leão na saída de bola do adversário. O Rafinha, que é o carrapato que eu contei. O Thiago vai desarmar menos que eles, né? Até porque o Thiago e o Arrascaeta são os caras para receber a bola quando ela for recuperada. Mas tem participado bem dos jogos, ao meu ver, também. O Yuri tá dizendo que já viu o Bayern de Munique jogando com Kimmich na frente, pelo amor de Deus, né? Que as questões são exageradas, que isso é futebol moderno, que ele acha que o importante é o leque de opções, a temporada só está no começo e o elenco mostra qualidade, isso é muito importante, e que as pessoas se esquecem que o Thiago Neves vem de uma liga menos competitiva, vai voar no Brasileiro, mandando a gente anotar, inclusive. Eu acho também. E tem outro detalhe, o Thiago Neves teve entorse no joelho na última final de semana, né? Então, treinou pouco durante a semana, sentiu fisicamente, provavelmente, aí um pouco da recuperação da lesão também. Então, não estava inteiro para a partida, tudo isso influencia. Robinho faz falta, né? A gente está falando aqui do novo time e, inclusive, vai ser interessante se o Mano optar pelo Robinho como titular na Independência. Até acho improvável isso nesse momento, mas é um jogador que faz falta também, porque o passe do Robinho muitas vezes é o passe que quebra a defesa adversária. Ontem, por exemplo, um jogador como o Robinho acaba fazendo falta, né? Quando o Thiago não funcionou, né? Quando o Arrascaeta não funcionou legal, um cara como o Robinho, sem dúvida, faz falta. Mas a gente vai falar agora um pouco de Copa do Brasil, né? Oitavas de final de Copa do Brasil, né? Claro que eu acho que a final do Mineiro ocupar tanto a nossa atenção, o Sidney vai discordar de mim, porque ele odeia Campeonato Mineiro, mas a chamada da nossa atenção, ela mostra a importância que tem o Campeonato Estadual.
Eu sou um grande defensor dos campeonatos estaduais, né, deles terem espaço no calendário. Acho que é um erro terem tantas datas, né? Eu acho que a fórmula da Primeira Liga, por exemplo, é uma fórmula ideal para o Campeonato Mineiro, para a fase final do Campeonato Mineiro, com as equipes do interior jogando uma primeira fase, valendo vaga na Série D e valendo vaga nessa fase final, né, com mais datas. Eu acho que um Uberaba e Uberlândia valendo vaga na fase final do Mineiro é muito mais atrativo que um Uberaba e Uberlândia pela 9ª rodada, decidindo se consegue chegar na semifinal ou se não vai cair para o módulo 2, como é hoje, né? Eu acho que os pequenos decidirem. Esse ano quem vai pegar os grandes somos nós, para fazer o que o Novo Hamburgo está fazendo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Estadual é valioso demais, é um produto valioso. A TV paga muito porque é um produto valioso, né? E agora isso se verifica principalmente nas finais. Isso tem que ser salvo. Mas a gente está falando também de oitavas de final da Copa do Brasil, né? Cruzeiro é tetracampeão da competição. Agora o Grêmio é penta. O Cruzeiro tem que buscar novamente então o posto de maior campeão do torneio, dividindo isso com o Grêmio, né? Se voltar já nesse ano. E não é qualquer jogo, né? A Chapecoense acabou caindo pro Cruzeiro. Dentre as possibilidades da Libertadores, os 8 participantes da Libertadores, talvez seja uma das mais acessíveis, mas venceu o Avaí na ressacada, abriu 1-0 na final do Catarinense, está caminhando para o campeonato catarinense desse ano também. Então não é um jogo talvez os mais tranquilos. Vejo gente falando aí de poupar jogadores visando o final do domingo. Acho que quem tiver inteiro, olha, mano, joga o quarto e joga o domingo, não tem que pensar em ser poupado, não. Até acho que dá pra revezar 2, 3 jogadores na quarta-feira, sim, né? Até pra ver outros jogadores. Mas Cruzeiro e Chapecoense é uma prioridade importante pra essa semana, né, Lucas? Com certeza, João. É até engraçado, né? Voltando um pouquinho sobre o que você disse do Campeonato Mineiro. Quando chega na semifinal e final, o campeonato passa a ter importância, né? Principalmente se tem clássico. Então, assim, pra quarta-feira, o Cruzeiro tem que jogar com o que tem de melhor. Eu tenho visto alguns jogos da Chapecoense, tanto na Libertadores quanto até no Campeonato Catarinense. Tá longe de ser um time complicado de jogar, assim. Foi muito bem no primeiro jogo, mas depois é um futebol bem razoável. Então, nisso eu concordo com você. Acho que de quem a gente poderia ter caído no sorteio foi o melhor time para o Cruzeiro enfrentar. E como o primeiro jogo é super importante na Copa do Brasil, eu entraria com certeza com o que a gente tem de melhor, até para tentar já construir uma vantagem, né? A gente sabe que a Chapecoense está praticamente eliminado da Libertadores, então acho que é bem provável que eles também venham com força máxima para tentar pelo menos fazer um bom jogo e tentar decidir na segunda partida. Então acho que tem que ser uma semana de dedicação, de ter um sanguinho extra, né? Os jogadores darem um gás para a gente conseguir classificar. Acho que o Cruzeiro tem tudo, tanto para conseguir ganhar bem da Chapecoense e chegar no domingo ali com condições legais de fazer uma partida boa contra o Atlético. Ô João, te falar antes de você voltar aí, a questão aí do que você falou aí do estadual, né? Não sou contra, mas o que eu sou contra é essa palhaçada aí que federação, tribunal aí, PM, todo mundo faz aí, todo ano é esse circo que a gente vê. E tem que rever o formato, sim, mas dá para poder valorizar o torneio só de ter postura mais imparcial, né, entre os organizadores. E completando aí o que o Lucas está falando, eu sou contra, né, totalmente poupar jogador, seja lá qual torneio, qual fase seja, por causa de campeonato estadual, né. Campeonato estadual, na minha opinião, era o campeonato mais... Minha opinião não, na prática mesmo, né? Era o campeonato mais importante para o Cruzeiro quando ele ficava só restrito ao estado, né? E já tem aí 50 anos que o time tá... 51 anos, né? Para ser mais preciso, que o time está disputando o torneio nacional todo ano. Então, o campeonato estadual desde então é menos importante, né? Porque até onde eu sei o estado é menos abrangente que o país. Mas enfim, tem que jogar a sério contra a Chapecoense, né? A torcida tem que ir lá apoiar, tem que ir lá, não é para ver espetáculo, né? Tem que ir lá para empurrar o time, porque não vai ser um jogo fácil. Inclusive, a Chapecoense ganhou do Cruzeiro no Mineirão, acho que em 2015,
Então é jogo difícil e tem que jogar sério. E não tem que poupar, não. É igual falou aí mais cedo. Tem que poupar no caso do departamento lá avisar que o jogador tá perto de estourar, por exemplo. Aí é na questão física, mas vou colocar reserva só por colocar, só para testar, nisso aí eu sou contra. Tem que entrar com força total aí, e a Copa do Brasil é o foco principal, né? Mais importante do que o Campeonato Mineiro, seja lá qual for o adversário que a gente vai enfrentar na competição local, João. Acho que acho que a galera tá começando a lembrar um pouco isso. O Mano já disse que vai jogar com força máxima na quarta-feira. A temporada vai exigir muito, né? A gente teve a oportunidade de pegar o Nacional no momento em que o Nacional estava muito mal na temporada, que fez um jogo completamente desorganizado e o Cruzeiro não conseguiu fazer um bom placar. 2-1 em casa não é um bom placar. O Nacional vem de 2 vitórias seguidas agora no Paraguai. Vai pegar o novo Lanterna, que é o Esportivo Trinidense, que não ganhou de ninguém até agora no campeonato. 6 empates, 7 derrotas. O Nacional deve emendar aí, talvez, no final de semana, uma sequência de 3 vitórias antes do duelo pela Sul-Americana, com moral, um técnico novo e tudo mais. Então, não tem jeito, né? É uma Chapecoense com poucas chances na Libertadores, mas que briga pelo menos pelo terceiro lugar, porque o terceiro lugar do grupo vai para a Sul-Americana, e o Chapecoense está brigando ali com o Zulia pela terceira colocação também sonhando ainda com a segunda, né, mas tem que vencer o Lanús na Argentina para poder seguir na briga, a situação difícil, mas eu acho que tem que entender algumas situações. O Chapecoense teve jogador expulso contra o Nacional, inclusive, teve 2 jogadores expulsos contra o Nacional no Uruguai e acabou perdendo de 3-0, né? Mas o jogo talvez não tenha sido para aquilo, né? Eu até peguei o jogo no finalzinho, o Chapecoense já estava com 1 a menos, aí o Rossi foi expulso depois. Mas perdeu de 3-0 no Uruguai, assim. É o resultado ideal para o Cruzeiro, né? Fazer 3-0 no Mineirão, um 4-1 que seja, mas fazer uma boa vantagem, né, para poder talvez pensar em descansar lá no jogo de Chapecó, né, para poder pensar em poupar 3 ou 4 no jogo de Chapecó. Mas amanhã não, mas quarta-feira não tem jeito. Quarta-feira o Cruzeiro tem que jogar para vencer. O Paulo Santos está perguntando se procede que o Cruzeiro está próximo de contratar o lateral esquerdo Marlos do Criciúma. Teve essa história aí do Marlos desde o ano passado, né? Quando o Cruzeiro trouxe o Lennon agora, né, do Cruzeiro do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro, as matérias, as manchetes, olha, o Cruzeiro tem sondado jogadores de equipes do interior nos estaduais, o Lennon é a primeira peça, né? Muita matéria disse isso, né? O Cruzeiro tem feito uma política de contratação agressiva em relação a esse tipo de jogador, esse perfil de jogador. Você pega um Raniel, o Marcos Vinícius, né? São jogadores que o Cruzeiro pensa assim: olha, eu tenho aqui uma peça que não vai me servir no elenco e você tem aí um jovem promissor. Toma essa minha peça que é bacana para vocês e eu quero o jovem de vocês. O empréstimo do Williams pro Goiás, né? O Cruzeiro ainda não escolheu o jogador, mas já está definido. O Cruzeiro vai trazer um jogador da base do Goiás. Acho que esse perfil faz, né? Mas talvez o Marlos, né, se vier, o Marlos não é sub-20, né? Mas se ele vier, não vem pro profissional no primeiro momento, não é ideia, não. Ou a situação do Aleph Pitbull, que está emprestado ao Santa Cruz, talvez venha um pouco para isso, mas é importante fazer isso, né? Para que você tenha no seu leque jogadores que podem ser acionados em caso de lesão, para que você tenha condição, por exemplo, de fazer bons negócios. O Rony, que foi vendido para o Japão, por exemplo, mesmo sem ter jogado no profissional, tudo isso é importante também. Acho que nesse sentido eu consigo ver uma lógica importante. Muita gente vai dizer também, o Cruzeiro só tem o Diogo Barbosa para a lateral esquerda, não confia nas outras opções, e o Marlos poderia inclusive ser uma segunda opção aí para o Diogo, já que Fabrício e o Brian são jogadores que não passam confiança para boa parte da torcida, né? Mas acho que independente disso, né, o importante é entender que esse tipo de jogador, para formar o elenco, é importante também. O Cruzeiro vem trabalhando nesse sentido. Vou passar agora pelos resultados do final de semana do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que
fez ótimas partidas na base, por exemplo, nesse final de semana, começando pelo Sub-14, que venceu o Real Caeté por 4-0 na Copa Dadazinho. São 3 jogos, 21 gols marcados e nenhum sofrido pela garotadinha do Sub-14 na Copa Dadazinho, na primeira etapa estadual, depois a disputa nacional, e o Cruzeiro vai indo muito bem na competição. O time Sub-15 estreou no Campeonato Mineiro com vitória por 13-0, isso mesmo, 13-0 sobre o Centro de Formação de Atletas, enquanto o Juvenil enfrentou a mesma equipe, também goleou, venceu por 7-0. As duas equipes jogam em Araxá, e galera de Araxá tem Cruzeiro aí na base, no dia 6 de maio, às 9 da manhã o infantil, às 11 o juvenil contra o Dínamo de Araxá. Quem aí de Araxá estiver na escuta e tiver oportunidade, é sempre legal poder prestigiar a base do Cruzeiro também. E o time Sub-20 foi até Timóteo, enfrentou a seleção de Timóteo e venceu por 2-1 com gols do Vander e do Cezinha. O gol do Cezinha, inclusive, foi de bicicleta. Além disso, o Contagem Towers, né, nosso parceiro aqui do Guerreiro dos Gramados, está disputando a Liga Ouro, visando a primeira divisão do basquete. O Vitória Medioli já disse para eles que quer a equipe disputando a fase final da Liga Ouro no ginásio do Riacho, após o final da Superliga, que vem essa semana ao Rio de Janeiro para poder enfrentar o Botafogo, que é o principal rival na Liga Ouro até o momento. Venceu as 2 partidas contra o Santos do Amapá e se isolou na liderança da competição. Quem sabe aí, a gente fica aqui puxando a orelha na torcida, quem sabe aí um Sada Cruzeiro Basquete através do Contagem Towers, a nossa torcida, pelo menos aqui, que está acompanhando o projeto, incentivando e nessa expectativa. E o tenista do Cruzeiro, Pedro Bernardi, está disputando o torneio F1, né, na Nigéria, né, o Future na Nigéria, ao lado do guatemalteco Christopher Dias. Estrearam hoje contra uma dupla nigeriana com vitória. O Bernardi está entre os 300 melhores do mundo, buscando subir no ranking e com o apoio do Cruzeiro. E a gente puxa a orelha aqui de novo, porque queria ver uma parceria semelhante com o Marcelo Melo, com o Bruno Soares, 2 grandes cruzeirenses que já tiveram debatendo aqui com a gente também, que defendem o Cruzeiro, as nossas cores, aonde vão. Lucas, eu passo agora a bola para você falar um pouco mais desse Cruzeiro Chapecoense, da sua expectativa, do seu palpite. Na quinta-feira a gente só vai ter uma live com o Fábio Veloso, então tem rádio na quinta-feira agora, mas tem programação no Guerreiro dos Gramados. Então já adianta também seu palpite para a final do Mineiro, pacote completo para essa semana, que é importante para o Cruzeiro, de final na Superliga, de muita coisa bacana e que vai dizer muito para essa temporada. Pode não ser decisivo, mas já pode ser o primeiro título do ano no próximo domingo e, claro, a vantagem na Copa do Brasil, que é importante também. Obrigado, Lucas, pela participação. É sempre um prazer e boa noite. João, mais uma vez, obrigado. Foi excelente participar do programa com você, com o Sidney, com nossos ouvintes. E, cara, se alguém quiser aí, pega um papel, uma caneta, ou abre o bloco de notas aí do computador, do celular e anota o gabarito. Quarta-feira, o Cruzeiro vai ganhar da Chapecoense de 2-0. Tá, não vou falar os gols porque também aí é demais, né? Mas o Cruzeiro ganha de 2-0. No domingo vamos ser campeão no vôlei, 3-1, e vamos ganhar do Atlético de 3-2 num jogo com pelo menos 2 expulsões e muita emoção. Grande abraço para todo mundo, galera. Vamos seguir com o Cruzeiro. A sintonia esse ano tá ficando cada vez mais foda e eu tenho certeza que a gente vai longe, vai colher muita coisa legal. Grande abraço para todo mundo aí, uma ótima semana. Esse 3-2 ia matar muita gente no coração. Como é que é a sequência dos gols? Já sabe também? O Cruzeiro faz 3-0, toma 2, Cruzeiro vira, como é que vai ser? O Atlético vai fazer 1-0 e aí depois o Cruzeiro vai fazer 2-1. Aí o Atlético vai quase fazer o gol de empate, o Cruzeiro vai fazer 3-1. Aí lá aos 42 o Atlético vai fazer o segundo gol, vai tentar martelar, mas não vai empatar, Cruzeiro campeão. Tá bom? Ei, coração. Valendo o título é o que importa, né? Que seja um final feliz pro Cruzeiro. Gostei do palpite, Lucas. Eu vou agora para o resultado das enquetes também. A gente tem aqui a primeira enquete. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro? Nota 7, 74%. Que nota você dá para a atuação no segundo tempo? 59%, nota 7. O primeiro tempo foi mais bem avaliado pela galera. Quem foi o melhor contra o Atlético Mineiro? Diogo Barbosa levou com 36%. Hudson e Rafinha empataram com 31% e o Sobis com 2%. O resultado da final do campeonato significa que o planejamento de 2017 foi bem feito?
O pessoal acha que não, que o jogo não é base para fazer avaliações sobre o planejamento, 75%. Tô com a galera aqui também. Qual o seu palpite para o jogo Cruzeiro e Chapecoense pelas oitavas da Copa do Brasil? 98% falando vitória do Cruzeiro. E você acha que o Santa Cruzeiro vence o Convicto ao bater pela final da Superliga? Sim, sem perder 7, a maioria, 51%. É otimismo para essa semana. Quero saber se o Sidney Júnior, meu parceiro aqui, tô otimista também. Sua participação no final, Sidney, com seus palpites para Chapecoense, pro vôlei e pro Atlético Mineiro no final de semana. O Cruzeiro vai levar tudo, não vai não, Sidney? Boa noite, sempre um prazer, meu cara. Boa noite, João. Boa noite, Lucas. Boa noite aos ouvintes aí que tá bombando aí na audiência. Bom, a confiança tá alta, né? A gente tá com expectativa boa com esse time aí. Eu sou contra ficar dando palpite assim, porque parece que dá azar. Mas o jogo contra o Chapecoense, eu acho que o Cruzeiro ganha de uns 3-1, né? Sofrendo aquele golzinho ali para não deixar a torcida no oba-oba. O vôlei, acredito que vai ser campeão também, né? Mas vai ser um jogo duro, né? O Convicto Tabaté aí, o SESI, esses times mais fortes aí têm dado mais trabalho, né? Mas felizmente a gente tem o Mago William lá para poder cada vez mais inovar, né? Com lances mais imprevisíveis para não permitir o bloqueio dos rivais. E eu acho que vai ficar uns 3-2 assim. Vai ter que ir lá pro tie break para já preparar o coração da torcida para a final do campeonatinho local, né, que a gente vai ter aí. É um troféuzinho aí que é bom ganhar, né? Mas esse jogo aí acho que vai ter umas 2 expulsões também, todas do Cruzeiro, para variar um pouquinho também. E vai ser um placar chorado, né? Que eu acho que vai ser. Mas aí o Cruzeiro, tô confiante que vai contra todos, né? Contra tudo e contra todos, vai conseguir superar e vai ganhar esse torneio local aí, desse circo todo que está sendo feito. Mas é isso aí, a torcida tem que continuar fechado com o time aí. Tá muito bom ver, igual teve movimento aí nas redes sociais, principalmente no Twitter, né, que o pessoal colocou o escudo do Cruzeiro. E é isso aí, o Cruzeiro, o Mano falou na coletiva, né, a torcida tem que estar fechado com o clube, que sem a torcida o clube perde a força, né, que move o clube, que move o time é a torcida. Então é isso aí, a torcida tem que lotar o Mineirinho no domingo e infelizmente o Cruzeiro não foi primeiro colocado na primeira fase, mas senão ia ser um dia completo lá no Mineirão e no Mineirinho, né? Festa celeste o dia inteiro. Mas vamos aí, pelo que tudo indica, a gente vai poder levar torcedor lá pro Independência. E fica aí a energia positiva aí pra gente poder ganhar tudo essa semana e esse fim de semana e já continuar aí nessa boa fase que o time já está mostrando. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar e agradeço aí principalmente os ouvintes que têm participado aí, que esse programa, a rádio aí, tudo que a gente tem feito é de torcedor para torcedor e principalmente para o torcedor. Então, um grande abraço a todos e fechado com o Cruzeiro. Isso aí, Sidney, valeu mais uma vez, um grande abraço. E eu lembro sempre que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira, às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e também gravado. Então, se você perdeu uma parte, quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate, feitos aí mais de... aliás, não estão todos, né? Todos desde 2016 a gente está trabalhando no resgate do acervo, que desde 2012 a gente faz aqui toda segunda o nosso papo, eventualmente às quintas-feiras também. A gente está testando um novo formato agora, que são as lives no Facebook. A gente vai ter live amanhã com o Fábio Veloso, nosso parceiro aqui de Guerreiros dos Gramados, e também na quinta-feira, debatendo os temas da semana. Quinta-feira, claro, a preparação também para a grande decisão do Campeonato Mineiro. E a gente tem aqui, o Sidney está me conectando, membro da nossa equipe, parceiro e membro da nossa equipe, é claro, Fábio, que mandou um grande abraço para o Fábio também, que vai estar essa semana com vocês através das lives, né? Então, eu lembro que a gente tem não só as lives no Facebook, tem textos saindo no Guerreiro dos Gramados, tem cobertura das partidas em tempo real, tem pré-jogo, tem pós-jogo, vai ter transmissão da Rádio GDG da final da Superliga na manhã de domingo, direto do Mineirinho, enfim.
muito mais nesse projeto que você já conhece ou você está conhecendo agora, né, do maior portal de cobertura de torcedor do Cruzeiro, com mais de 500 mil seguidores no Facebook, a galera no Twitter, enfim. A gente fica muito satisfeito de, desde 2009, conduzir esse projeto e contar com o apoio de vocês. Eu me despeço por aqui, então, deixando meus palpites, senão eu não vou deixar a galera na mão sozinha, não. 3-0 no Chapecoense, 3-0 no Victor Taubaté, 2-1 pro Cruzeiro na final do Mineiro, 3. Cada jogo aí, cada dando 3, o Cruzeiro fazendo 3-0 e 2-1, faturando tudo nessa semana. Eu deixo então meu boa noite, 2-1 com o Sidney, não presta atenção, 2-1 no futebol, Sidney. Ah, como é que vai ser virada? Não. O Cruzeiro faz 2-0 e ele desconta. Vai ser parecido com o que foi o jogo, inclusive. Né? 2-1 ali. Ele quis me cornetar aqui também, que o Lucas na fogueira. Acho que a gente vai ter um título mais tranquilo. 2-0 e o 2-1. O 1 vai ser no último lance. Não vai ter nem aquele gol impedido lá da fase classificatória pro coração poder resistir bem da final de domingo, e a gente vai estar semana que vem aqui com faixa na cabeça e tudo, comemorando mais um título do Cruzeiro, se Deus quiser. Me despeço por aqui então, deixo meu boa noite e convido vocês a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.